Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para a aula de hoje, eu preparei uma pecinha muito charmosa que eu acho que vocês vão gostar muito. Olha que linda essa nécessaire feita em silicone e plástico translúcido que você pode utilizar para transportar itens de higiene, protetor solar, enfim, o que precisar. E ela fica muito charmosa e nós vamos aprender cada detalhe desse acabamento da peça. Vamos lá fazer ela comigo? Convido você a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E se estiver gostando do conteúdo, não esquece de deixar um joinha aqui no canal. Ah, eu quero saber também quais peças você gostaria de aprender por aqui. Deixa aqui no comentário, tá bom? Vamos lá aprender? Para confeccionar essa nécessaire, eu cortei 2 vezes no silicone. Se você quiser trabalhar com sintético da sua preferência, fique à vontade. Eu vou usar o silicone nessa peça. E eu cortei 2 vezes, 15 centímetros por 25. Já posicionei centralizada em uma das partes aqui a minha etiquetinha. Fiz uma costurinha aqui prendendo ela. Cortei 2 vezes nesse plástico translúcido que ele é estampado. Ele é uma gramatura 20. E eu cortei 2 vezes, 10 centímetros por 25 também. Cortei uma medida de 35 centímetros de zíper, já separei aqui o meu cursor e nós vamos fazer os acabamentos com o viés boneon, pode ser também viés gorgurão ou viés pronto de armarinho que você tiver aí no seu ateliê, tá? Eu vou cortar uma medida do viés um pouquinho maior aqui, ó, que o meu espelho. Vou cortar 2, na verdade, né, que nós vamos repetir o mesmo passo do outro lado também depois. E nós vamos fazer um acabamento aqui como se fosse um falso vivo. Então eu vou dobrar esse meu viés ao meio, vou alinhar a parte que tá dobrada aqui, ó, margem com margem. Vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha para prender ele aqui no lugar. Agora eu vou pegar uma medida minha do plástico. Esse plástico, ele tem um lado que é fosco, você vai sentir que ele tem uma textura, e um lado que é liso. O lado que é liso é o avesso, o lado que tem a textura é o lado direito. Então eu vou posicionar direito com direito, margem com margem aqui também, e vou costurar agora com margem de meio centímetro. Vou jogar o meu plástico aqui pra cima, ó, esticar bem nele e vou fazer agora aqui um pesponto de acabamento. Reparem que esse viés que eu coloquei aqui nessa divisa, ele dá um detalhe muito lindo na peça. Essa peça não vai forro, então aqui por dentro ele vai ficar aparecendo as costuras, tá? Mas não tem problema, ele vai ficar lindo por fora e a ideia é que seja uma peça rápida, prática e toda impermeável. Vou cortar aqui o excesso do viés que sobrou aqui nas laterais. Fiquei já com uma frente pronta, vou repetir aqui com as outras partes. Costuradas as 2 partes, eu vou pegar a minha medida de zíper, vou separar ela em 2 partes. Vou pegar aqui uma das laterais, no avesso da minha lateral, e com o direito do meu zíper virado para cima, eu vou dobrar uma pontinha para cima, vou fazer uma dobrinha assim, ó, para deixar ele dessa forma. E vou alinhar mais ou menos uns 2 dedinhos, 2 centímetros mais ou menos aqui, ó, da margem, tá? Não começa bem aqui na bordinha. E vou fazer uma costura aqui bem na beiradinha, prender nesse meu zíper aqui no lugar. E aqui também eu vou deixar 2 dedinhos sem costurar esse meu zíper. Ele vai ficar dessa forma, ó, um lado com a pontinha virado para cima e o outro, ó, a gente não costurou até o final, deixou aqui também sem costurar. E agora eu preciso repetir aqui do outro lado, só que eu vou posicionar, ó, com o meu avesso para cima, para eu conseguir visualizar certinho qual que é o lado que eu preciso deixar, com a pontinha dobrada, que no caso então agora é esse lado aqui, ó, e aqui então que eu vou deixar a ponta sobrando aqui do zíper. Se eu só pegar essa minha lateral e fazer novamente a mesma costura, ele vai ficar os 2 pro mesmo lado. Então, deixa um viradinho pro outro, como eu fiz aqui, e aí você posiciona fazendo a dobrinha do mesmo jeito, ó, deixa alinhadinho aqui, margem com margem, e aí eu vou pôr a minha pontinha do zíper aqui, vou prender com o prendedor, conferindo se ele tá na mesma distância que o outro, e aí eu posso dobrar, ó,
e eu vou conseguir costurar iniciando no mesmo lugar, no mesmo lado que tá o outro aqui, na mesma distância, deixando a mesma distância aqui da margem. E aqui também eu vou finalizar aqui, ó, faltando a mesma quantidade. Eu vou pôr um prendedorzinho aqui para eu não me perder aonde eu preciso parar de costurar. Vou selar essas pontinhas aqui do zíper, para ele não ficar desfiando. E já fiquei então com o meu zíper preso aqui no lugar. Vou alinhar bem direitinho aqui os acabamentos. Vou costurar aqui essa lateral. E vou costurar aqui a lateral embaixo e a outra lateral, com margem de meio centímetro. Aqui nos cantinhos de baixo, eu vou pegar minha régua e vou riscar depois da costura 2,5 centímetros. Então, 2,5 para cá, 2,5 para cá. Fiz o meu risco, mas antes de cortar, eu vou reforçar com retrocesso a costura aqui, ó, bem no rumo de onde eu vou cortar, para que ele não solte os pontinhos quando eu passar com a tesoura. Depois é só recortar exatamente em cima da linha. E agora eu vou abrir aqui assim essa lateral, ó. Pode pôr a mão aqui por dentro da necessaire para você abrir com facilidade. Vamos alinhar aqui a caixinha de leite. Pode abrir aqui esse excesso, ó, um para cada lado. E vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Já fechamos então aqui a caixinha de leite. Eu não vou passar viés de acabamento nessa peça, porque ela vai ficar assim no corte a fio. E agora aqui em cima, ó, nessa bordinha de cima, nós vamos passar o viés bonéon novamente para fazer o acabamento. Vou iniciar aqui, ó, bem no centro, vou pegar o meu viés e vou abraçar de forma que ele já pegue o acabamento, olha, fazendo o acabamento dos dois lados, tá vendo? E eu vou costurar, eu deixei a peça do avesso ainda, porque eu consigo fazer a costura para o lado direito da peça, porque eu vou encaixar ela aqui e vou fazer a costura no lado direito, que é onde o ponto fica mais bonito. Então eu vou encaixar ela aqui e vou costurando, vou girando, mas eu vou tomar bastante cuidado para não costurar essas pontas aqui do meu zíper. E também de forma que não passe em cima dos dentinhos do meu zíper que tá aqui. Então eu vou abraçando, ó. Chegou aqui numa das pontas do meu zíper, eu vou jogar ela lá pra baixo. Vou continuar abraçando com o meu viés e vou fazendo a volta. Quando chegar aqui aonde nós iniciamos, eu vou cortar o meu viés um pouco maior. Com o isqueiro eu vou selar a pontinha dele para ele não ficar desfiando. E vou continuar abraçando aqui e finalizar por cima de onde nós iniciamos. Vou diminuir um pouquinho aqui o viés, que eu cortei grande demais. Vou selar novamente. Já fiz o acabamento aqui, então, em toda a borda, ó, só vai abraçando com o viés e vai costurando. O acabamento do zíper vai ficar assim, então quando chegar nele, você joga ele lá pra baixo, pra não acontecer de fazer preguinha. Se fizer preguinha, você vai soltar e vai fazer o pontinho de novo. Vou agora virar minha peça para o lado direito. Como é o silicone, se tiver muito duro, você pode vir com um secador de cabelo ou um ar quente e você vai soprando aqui dentro, ele vai amolecer e facilita bastante virar para o lado direito. Empurra bem todos os cantinhos para fora, para ficar bem abertinho assim, ó, ele fica muito bem armadinho. Nós vamos alinhar os pontinhos do zíper e vamos cortar, ó, do mesmo tamanho. E agora eu vou entrar com o meu cursor. Fechamos a necessaire, é agora que nós vamos fazer um acabamento com viés. Cortei aqui 6 centímetros do meu viés bonéon
Vou dobrar essas pontinhas assim, ó, pra dentro. Vou posicionar o meu zíper aqui, ó, no meio do meu viés. Abraço por cima, abraço aqui por cima novamente. E aí venho com ele dobradinho aqui em cima. E vou passar uma costurinha, ó, prendendo ele todo nessa posição. Se você achar que ficou grande, pode diminuir um pouquinho para você conseguir fazer um acabamento bem bonitinho, tá? E está finalizado, ó. Fizemos o acabamento aqui na pontinha do zíper. Se você tiver aquelas ferragens que faz acabamento, pode colocar aqui também. E aí eu até desafio vocês a fazer essa necessaire em kits de vários tamanhos. É só você diminuir aqui as medidas, pode diminuir na altura e na largura, e você consegue fazer tamanhos menores, montar kits, tá bom? Deixa aqui no comentário o que você achou dessa aula, se você gosta desse tipo de peça, e também deixa peças que você gostaria de aprender aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, não esquece de postar e me marcar @multiplicaatelier no Instagram para eu acompanhar o trabalho de vocês, meus amores. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima!